O tema de hoje é Jesus é o nosso advogado. Existe algo tremendo da parte do Senhor, é o cuidado e o zelo que Ele tem com as nossas vidas. Ele se preocupa tanto conosco e Ele vai nos defender diante do Pai das acusações de Satanás. Nós temos um texto muito importante para a gente meditar, que está na primeira carta de João, lá no capítulo 2, lá no versículo 1, que vai dizer assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui nós temos uma declaração do apóstolo João de que o Senhor Jesus ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado onde? Diante do Pai. Diante do Pai que há de julgar todas as coisas. Mas nós temos um advogado para nos defender, para nos ajudar, que está lá intercedendo por nós. E nós precisamos entender isso. Entender o motivo. Por que Jesus está lá diante do Pai, advogando em nossa causa, nos defendendo? Porque no capítulo 1 desse mesmo primeira epístola de João, a partir do versículo 8, ele vai começar a declarar assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Enquanto vivemos aqui nessa terra, nós estaremos sujeitos a cometer pecados. Nós podemos pecar por palavras, podemos pecar por omissão, podemos pecar por atitudes. Então nós aqui, enquanto estamos aqui nesse corpo, porque a nossa carne ela vai nos levar a pecar. A Bíblia diz que no nosso corpo, na nossa carne, não habita bem nenhum. Então nós podemos a cada momento pecar. E nós precisamos de um advogado que vai nos defender. O Senhor Jesus não apenas pagou o preço, mas hoje Ele está lá intercedendo por nós, se colocando diante do Pai como advogado, nos intercedendo por nossa causa diante do Pai. Mas por que Ele intercede? Ele intercede exatamente porque lá em Apocalipse, lá no capítulo 12, a partir do versículo 10, nós temos uma declaração que diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse texto está mostrando que Satanás, o nosso adversário, ele nos acusa diante de Deus dia e noite. Ele não cansa de nos acusar. Ele não cansa de apontar os nossos pecados diante do Pai, exigindo que Deus faça algo. E esse é algo tremendo, queridos, que nós precisamos compreender profundamente. Satanás, por que ele nos acusa? Porque ele quer que Deus traga sobre nós alguma sentença. Por isso que ele nos leva a pecar. Porque quando Deus leva a pecar, Deus, por ser um justo juiz, ele não pode deixar impune. Ele tem que agir. Então, Jesus está nos defendendo diante do Pai. E Satanás está nos acusando, tentando mostrar para o Pai: olha como é que eles estão pecadores, o Senhor não pode ficar sem fazer nada, o Senhor é um justo juiz, o Senhor tem que ir lá e punir. E Jesus está lá: Pai, eu compreendo, eu entendo a luta deles. Olha o que diz lá em Hebreus, lá no capítulo 2, a partir do versículo 17, que diz assim: Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O texto está dizendo que Jesus ele precisava ser semelhante a nós, os filhos de Deus aqui. Ele precisava conhecer as lutas que nós temos, as tentações que nós temos na carne, para que ele pudesse se tornar alguém que pudesse interceder por nós diante do Pai. Então o texto está afirmando que Jesus ele precisou conhecer. Então ele conhece o que é padecer, ele conhece o que é sofrer, ele conhece o que é ser tentado pelo diabo. E ele é a única pessoa que tem condições de nos representar diante do Pai e interceder por nossas vidas. Então quando você pecar, lembre-se, não adianta esconder. Você pode chegar diante do Pai e confessar o teu pecado, porque tem um advogado defendendo a sua causa. Jesus está lá intercedendo por você, advogando em tua causa. E lá em Hebreus, aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 25, vai dizer assim:
Por isso também, Jesus, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus intercede por você. Enquanto Satanás quer te levar a pecar, para que Deus possa trazer sobre a sua vida a disciplina, uma condenação, Satanás, ele tenta de tudo. O Senhor Jesus está te defendendo diante do Pai. E ele está dizendo, olha, filhinhos, não peque. O apóstolo João escreveu isso na sua primeira carta. Não peque. Mas se pecar, nós temos um advogado. Na hora do momento certo, de recorrer a esse advogado, porque ele está atento à tua oração, ao teu clamor, à tua petição. Eu quero, nesse momento, orar por você e sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão, a minha irmã, apresentar sua família diante de ti e clamar. Pai, nesse mundo nós cometemos pecado. Nós cometemos de diversas maneiras pecados. E a tua palavra diz que se nós buscarmos a ti, clamarmos a ti, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do teu Filho nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda iniquidade. Eu quero clamar nesse momento, Pai, em favor dessa casa, dessa família. Que haja perdão, porque o Senhor já liberou perdão sobre nós. Eu recebo sobre as nossas vidas o teu perdão. Quando nós confessamos o pecado, o Senhor nos purifica e nos perdoa. Então eu clamo, Pai, toca no coração dos teus filhos, para que quando pecarem, reconheçam o pecado, confessem diante de ti, porque o Senhor quer nos perdoar. E nós não venhamos reter, Pai, pecado nessa terra, não confessar pecado, mas que nós possamos, assim que pecar, mais do que depressa, confessar o nosso pecado. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada momento da nossa vida não pecarmos. Nos ajuda a vencer as tentações das trevas, para que nós não venhamos dar motivo e oportunidade para Satanás nos acusar diante do Pai e trazer sobre nós condenação. Nos ajuda a cada dia a viver uma vida reta, santidade e integridade. E no momento que nós pecarmos, lembrarmos que nós temos um advogado que está interessado em nos defender das nossas acusações diante do Pai, nos defender do Satanás, o nosso acusador. Obrigado pelo teu amor e bondade. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos.